Então, pessoal, voltamos aí para a gente continuar para a segunda parte da nossa aula. E vamos continuar aqui com a parte continuar com a parte aqui, então, de modelagem. Ela está entrando aí. Todo mundo já fez um breakzinho, a gente vai continuar. Bom, então, só para dando sequência aqui, a gente ia começar a falar de modelagem propriamente dito, né? A gente acabou conversando um pouquinho sobre outros assuntos e tal, e sempre assim, esses assuntos que a gente está falando, esses conceitos, reforço mais uma vez, são importantes porque é base, tá? Na verdade, eu sempre fui um defensor eu nunca fui um radical do tipo, não, é só prática, porque teoria acaba não trazendo nenhum benefício. Tem sim. Tem conceitos que você precisa saber, porque a hora que você vai colocar na prática, se você não souber os conceitos, a coisa vai ficar meia solta, e deixar pontas soltas não é legal. Então, é importante a gente falar um pouco sobre conceitos, sim. Então, vamos lá, falar um pouquinho de modelagem. Então, qual é o objetivo? É criar uma representação, né? Ou seja, a gente vai usar a gente vai especificar um diagrama, né? Um diagrama de fluxo. Na verdade, você poderia, por exemplo, fazer modelagem de processos usando um fluxograma, aquele tradicional que, pelo menos o pessoal que veio da área de TI, em algum momento deve ter tido algum contato com fluxogramas, o tradicional, né? Ou seja, processos ali, caixinhas de processos, losango de condições, enfim. Um fluxograma normal, porque aquilo é um diagrama de fluxo. Fluxograma, diagrama de fluxo. Na verdade, criar uma representação, eu posso criar uma representação, e a gente vai fazer isso, de forma que eu tenha alguma coisa, né, essa representação seja completa e precisa sobre o seu funcionamento. Isso é importante, isso é importante. A gente está falando de uma área onde eu não quero, porque o objetivo da modelagem de processos, né, na verdade, de criar uma representação, o objetivo da modelagem é criar uma representação. Mas qual é o foco disso? É para eu comunicar alguma coisa. Então, eu preciso criar algo que seja completo e preciso. Aliás, a frase aí embaixo, essa frase que está destacada aí no slide, ela é importante, né? Na verdade, isso é de comunicação de uma maneira geral, não é? Comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Então, quando você está, na verdade, quando você está falando, sei lá, você está falando um outro idioma, você foi para um outro país e você aprendeu o idioma do país e você está, como você diz, eu estou me comunicando nesse outro idioma. Na verdade, o que os outros estão entendendo que você está falando é a comunicação. Você pode até estar achando que está falando alguma coisa e está contente, mas a comunicação se dá com aquilo que o outro entende. Então, na verdade, a modelagem de processo é exatamente isso, né? Quando eu crio essa representação, esse diagrama de fluxo do processo, eu preciso comunicar algo de forma precisa, né? E, às vezes, um diagrama simples pode ser suficiente, né? Enquanto que, para determinados outros processos, eu preciso detalhar isso, eu preciso chegar num nível de detalhe, sei lá, mais apurado. Então, isso é uma questão bastante importante. Na verdade, isso remete, dentro da área da computação de modo geral, a gente se depara com uma porrada de diagramas, né? Você tem um diagrama entidade-relacionamento para fazer uma modelagem de dados, você tem um diagrama de classes para fazer uma modelagem de classe, aí tem, nós mesmos tratamos disso lá quando falamos de UML, e aí você tem diagrama para tudo quanto é lado. E aí, quando que eu devo especificar mais ou não? Quando que eu devo entrar num nível de detalhe maior ou não? Existe uma linha muito tênue ali entre você falar, aqui tá bom, não, eu preciso explodir mais um pouquinho, ou seja, eu preciso especificar mais um pouquinho. Aqui não trata-se de dizer
do que é certo, o que é errado, né? Isso vai muito do entendimento do negócio, tá? E o que você quer comunicar. E isso tem que estar de acordo entre as partes, isso é importante, né? Porque às vezes você vai num nível de detalhe que não é suficiente, aquilo está poluindo mais do que facilitando a comunicação. E nesse caso, e às vezes um diagrama bem simples. Você vai lá, coloca um início, coloca 3 atividades, encerra o processo e fala, perfeito, é isso aí, não precisamos ficar colocando mais nada aqui. Então, essa simplicidade, às vezes, é mais importante. Mas, enfim, isso vai depender muito do conhecimento do negócio, isso vai depender muito do conhecimento dos componentes lá da anotação, isso vai depender muito do conhecimento da ferramenta que você está utilizando, e a gente vai ver nos exemplos que eu posso modelar isso de N maneiras diferentes, né? Usando, de repente, componentes de comunicação, da anotação, né? Que o BPMN me fornece, com mais detalhe ou menos detalhe. Mas a modelagem, criar uma representação, é isso que a gente está fazendo. E o que é o modelo? Eu me lembro de ter falado isso para vocês lá. Aliás, acho que tudo que eu particularmente, tenho feito ao longo aí dos últimos anos, da área que eu venho trabalhando e tal, e obviamente passa por questão de processo, tudo é processo, você se depara com modelo. Né? Modelo. Criar um modelo do processo, eu vou criar um modelo sei lá, a gente falou um pouco sobre isso lá na última vez que eu estive conversando com vocês, um modelo de previsão, usando algoritmos de machine learning, modelo para cá, modelo para lá, modelo, a gente fala o tempo todo nisso, modelo, e na verdade é uma representação simplificada. Na verdade, né, quando a gente cria modelo, a gente está usando um conceito muito usado, inclusive na computação também, principalmente o pessoal né, quando a gente fala em orientação a objeto, abstração. Para mim, eu não consigo separar modelo do conceito de abstração. Né? Isso é importante. Quando você está criando um modelo de alguma coisa, né, ele está ali de alguma coisa, de um conceito, de uma atividade, você quer simplificar no sentido de dizer, eu preciso focar naquilo que é importante para esse contexto. E todo o resto não me interessa. Então, quando você... E esse conceito de abstração, principalmente na computação, e quando a gente lida com estudantes lá na computação, na graduação, esse conceito acaba ficando muito vago. As pessoas acabam não entendendo. Você fala, a abstração é um dos pilares da programação orientada a objeto. Aí vem abstração, encapsulamento e polimorfismo, aquela coisa toda, mas todos eles orbitando em torno da abstração. E quando você não consegue captar isso, você fica meio perdido. Sei lá, vamos abrir um parênteses aqui para a gente entender aí o que eu estou falando de fato de abstração. Sei lá, se eu pegar uma pessoa, eu, vocês, enfim, você tem zilhões de características, cara. Né? Zilhões, sei lá, altura, peso, cor dos olhos, cor do cabelo, e bababá, e características físicas, inclusive, suas, e mais as outras características, os atributos, né? Você tem um endereço, você tem uma idade, sei lá, você tem alguns hobbies, enfim, você tem uma porrada de coisas. Se a gente pegar uma pessoa, você tem lá, você pode sacar daí facilmente aí, sei lá, dezenas, ou talvez uma centena de atributos que você pode extrair de uma pessoa. Mas quando eu olho para uma pessoa, e essa pessoa é um cliente de uma loja, eu preciso abstrair. Então, a hora que eu vou criar lá a classe, sei lá, cliente, eu não quero saber qual é a cor dos olhos do cliente. Obviamente, você fala, bom, você está vendendo algum produto que tem a ver com isso? Aí, tudo bem, mas eu estou vendendo aqui, lá na minha loja ali, eu estou vendendo aqui, o meu produto é sapato. Não vai me interessar. Cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele da pessoa. Então, eu estou abstraindo, ou seja, eu estou focando nos atributos que são necessários para aquele contexto, para aquele negócio. E eu estou criando um modelo, que é uma representação simplificada de quem? Da pessoa.
A pessoa não é aquilo. A pessoa é muito mais do que aquilo. Só que para aquele contexto de venda de sapatos, a pessoa, para mim, sei lá, a idade, que pode interessar para a minha idade, o CPF, o endereço, né, e algumas outras informações que sejam importantes, atributos que são importantes para o meu negócio. Então, eu estou abstraindo, eu estou criando uma representação simplificada da pessoa. E aqui em modelagem de processo, é igual. É igual. Lá a gente falou há pouco de definir escopo. Eu vou definir o escopo. Tudo que estiver fora do escopo, não me interessa. Eu estou criando um modelo, né, uma representação simplificada daquele processo para aquele contexto. É isso que a gente está fazendo. Para aquele departamento, para aquela organização. E talvez o processo de uma outra organização para aquela mesma, né, para aquela mesma função, seja diferente. Eu tenho que olhar, e isso é importante, simplificar. Então, isso é abstração, né? Quando eu olho para alguma coisa e falo, não, quando eu olho para alguma coisa e falo, não, eu só estou enxergando o que me interessa para esse contexto, estou abstraindo. Isso é importante. Esse é um conceito fundamental dentro da nossa área aí de TI, ou seja lá, quando eu estou falando aqui de processo transcende a área de TI. Né? Abstração é um conceito importante. A gente faz isso o tempo todo, só que a gente não se dá conta disso. Então, é uma representação simplificada. Então, modelo de processo, para nós aqui, é uma convenção padronizada da notação, isso é importante. Então, quando eu for criar um modelo de um processo, o que é a modelagem? Representação, uma representação, e no nosso caso aqui, uma representação gráfica, um diagrama. Tem que haver uma notação padronizada. De quem? Dos componentes gráficos. Então, tem... o que aconteceu? Uma instituição, né, que a gente falou atrás ali, criou um guia de referência. Dentro desse guia de referência, as pessoas criaram componentes gráficos que simbolizam conceitos e padronizaram isso. E a partir dessa anotação, as pessoas, nós, por exemplo, que vamos mapear ou criar modelo de processo, fazer modelagem de processo, vamos nos reportar a essa anotação para criar os nossos modelos. Por que isso? Porque isso é um ciclo virtuoso, ou seja, se eu vou lá e aprendo a anotação, faço a modelagem, outra pessoa vai lá, aprende também, e a gente cria esse ciclo virtuoso, ou seja, todos nós estamos usando a mesma anotação, portanto, nós conseguimos nos comunicar. Então, se você entende a anotação de modelagem de processos, do guia de referência, o BPMN, né, não sei se eu até agora, quando a gente parou um pouco, eu tenho falado BPM e às vezes estou falando BPMN. São coisas diferentes. A gente vai ver para frente. O BPM que a gente falou é o gerenciamento de processo de negócio. E a outra é a parte de Model Notation, o MN no final, que é a parte da notação para modelagem. Né? A gente vai falar um pouco mais, inclusive a gente vai adentrar com mais propriedade nisso, na hora que a gente for falar de fato da ferramenta e começar a modelar alguns processos. Mas essa convenção é importante, isso é mais ou menos a matemática, né? Foi criada uma padronização de notação, e toda vez que você olha, por exemplo, para uma equação, e você enxerga o símbolo de raiz quadrada, as pessoas que estão familiarizadas com esse símbolo, elas sabem, opa, ali eu preciso extrair a raiz quadrada daquele número. E eu não preciso escrever mais nada ali. Isso é importante. Eu não preciso colocar uma flechinha com um balãozinho dito, ó, esse é o símbolo de raiz quadrada. Não é preciso, porque aquele símbolo gráfico, ele diz para mim, olha, isso é uma raiz quadrada. Então, quando eu enxergar, por exemplo, o que a gente... E por isso que os vídeos, voltando lá nos vídeos que eu falei que eu gravei para vocês que estão lá, são 6 vídeos, é importante que vocês assistam. Porque lá é justamente nesses vídeos onde eu estou falando sobre a notação. Não estou falando de toda a notação do BPMN, mas o principal que a gente vai utilizar, basicamente. Então, é importante que todo mundo esteja familiarizado com a notação, tá? Ela está padronizada. Modelo de processo, tão preciso quanto necessário, a gente já falou isso.
se é necessário uma precisão, e é interessante, precisão tem a ver com comunicação. Se eu não me expresso bem, eu não consigo me comunicar bem e posso passar uma ideia errada daquilo que eu estou falando. Aliás, a vida é assim. Quantos de vocês já não falaram, cara, não era isso que eu queria, eu não quis dizer isso, né? Principalmente nesse mundo que a gente vive mais digital hoje, onde as comunicações são feitas muito por aplicativos, né, de WhatsApp, e-mails, tal, que a gente está sempre ali digitando, tal, e daqui a pouco um corretor ali ortográfico, ou na hora do e-mail você esqueceu uma vírgula, uma pontuação, e a pessoa que está lendo aquele e-mail, ou que leu a tua mensagem instantânea, fala, ela tá, lembra, comunicação não é o que você diz, é que os outros entendem. E ela olhou para ela e falou, cara, cara, mas não era isso aí. Né? Aliás, a gente tem exemplos e exemplos aí na net, aí, que se você olhar no Google pesquisar em português, né, principalmente de a posição de vírgula. Bom, de novo, uma notação, é um símbolo, né, uma notação, foi padronizado, todo mundo sabe para que serve uma vírgula, ou pelo menos deveria saber. E quando você coloca essa vírgula no local errado, você comunica algo que talvez você não era aquilo que você queria dizer. Então, importante, notação é importante, porque ela me dá precisão, e eu preciso usar essa notação, né, de forma correta. A notação por si só, ela não faz nada. E quando eu uso isso, quando eu quero expressar alguma coisa, quando eu quero comunicar alguma coisa, essa notação tem que estar bem, digamos assim, bem estruturada. A língua portuguesa, pontuação, né? Pontuação. Se você pergunta alguma coisa para alguém numa mensagem de instantânea ali e não bota um ponto de interrogação, a pessoa do outro lado entende que você está afirmando aquilo. Né? E aí o que acontece muitas vezes, você esquece e manda de pôr na sequência lá só o pontinho de interrogação. Pô, interessante. Por que você não precisa escrever tudo de novo? Você mandou a frase e manda sozinho lá o ponto de interrogação. Buf, o ponto de interrogação. Bom, quem recebeu a mensagem do outro lado fala, agora entendi, o cara está perguntando. Então, notação. Eu tenho que ser preciso nisso. Isso é importante. Tá? Ícones objetivamente definidos e padronizados. Aí o ícone tem a ver com a questão lá que eu me antecipei lá, que a notação significa que eu tenho artefatos gráficos, né? Ou seja, eu tenho componentes gráficos, são ícones, né? E ele tem que estar bem definido. E os caras tiveram o cuidado de fazer isso no guia de referência. Se você for visitar o guia de referência e olhar lá, está muito claro, não tem nenhuma ambiguidade lá. Não dá para você ficar na dúvida, vem cá, mas esse símbolo aqui e esse aqui parece que fazem as mesmas coisas. Não. Foram bem definidos, bem objetivos, tá? Não existe isso. Os relacionamentos dos ícones, ou seja, desses componentes gráficos, tem que estar bem definido e explicados. Aí é uma coisa importante. Aqui vem uma coisa importante. Porque quando a gente criar relacionamento entre os ícones, aí, olha só, aí é uma questão seguinte, é a questão da vírgula, cara. A vírgula tá lá, sozinha, ela tem um propósito. Se eu coloquei a vírgula no lugar errado, depois eu preciso explicar por que eu fiz aquilo. Cara, pá, esqueci, a vírgula não era assim. Então, a hora que eu fizer um relacionamento entre dois ícones ou dois componentes lá no meu modelo, lá no meu diagrama, eu vou precisar explicar por que eu fiz aquilo. E aí eu tenho anotações, eu tenho artefatos lá que me permitem melhorar a explicação. Às vezes é óbvio, né? Às vezes é autoexplicativo. Quando você faz uma ligação entre uma atividade e outra, você fala, não, beleza. Sei lá, vou chutar aqui alguma coisa. Gerar fatura, imprimir fatura, sei lá, são atividades diferentes, por exemplo. Você fala, não preciso explicar isso. Primeiro eu gerei a fatura aqui, depois eu imprimi. Ou enviei a fatura por e-mail, ou, sei lá. Aí isso aqui é autoexplicativo. Agora, em determinados casos, você fala, pô, por que o cara ligou essa atividade com um evento qualquer? Vocês vão olhar lá nos vídeos, tem uma porrada de eventos que foram especificados pela anotação, e que você tem uma porrada de evento temporal, evento condicional, evento de compensação, né? E eu tenho um monte deles aí. E aí você fala, pô, por que o cara colocou um evento temporal aqui no meio dessas duas atividades? Não entendi. Mas se você não explicar, vai ficar no ar. E eu não posso ter isso. Eu preciso definir essas relações. Um modelo, ele pode crescer, pode evoluir e pode amadurecer. Significa o quê? Que eu modelei o processo, numa primeira versão do processo, e aí o que a gente viu na matriz lá, né, a matriz PDCA,
num determinado momento, quando eu vou checar o resultado, eu falo, ih, cara, isso aqui não ficou legal, então eu vou ter que avaliar. E aí eu posso amadurecer esse processo, evoluir. Ou seja, fazer transformações, que é uma área de conhecimento lá que a gente falou também, fazer transformações no processo para melhorar esse processo. Ele não é estanque. Não é uma coisa lá que eu modelei pela primeira vez e ninguém mexe mais nisso. Não é assim que funciona. Tá? E deve ser criado com uma ferramenta adequada ao objetivo. Né? Então, por isso que as ferramentas que a gente vai utilizar, a ferramenta que a gente vai utilizar, ela segue o padrão aí do guia de referência, certo? E aí entra aquela ferramenta que eu falei a outra, que pode fornecer simulação manual ou automatizada do processo. A gente vai olhar na outra ferramenta, eu posso automatizar isso e dizer, ó, cara, faz o seguinte, diz aí para o processo que eu vou rodar isso durante 10 minutos e eu vou começar aqui com, sei lá, com 50 clientes chegando de forma aleatória e você roda isso para mim e eu quero ficar só monitorando isso. Aí você fica olhando, é visual, é dinâmico. Você olha, o cara está atendendo, agora não está, agora está atendendo e tal, e no final você pode coletar informações do tipo, olha, com essa simulação que eu fiz aí, o atendente ficou 40% do tempo dele de trabalho aí ocioso. Opa, então precisamos rever isso aqui. Mas por que ele está ocioso? É porque hoje não teve movimento? Será que o dia não era o dia de movimento? Ou porque, então não faz sentido esse cara ficar aqui, outro cara podia atender também? Então é isso que eu quero verificar no meu processo. Tá? E pode ser importado por um BPMS. O S aqui é de System, tá? É um sistema de gerenciamento de processos de negócio. Então, lá no guia de referência, eu tenho lá ferramentas, né? A Ubisage faz isso. Você pode importar isso, a gente vai ver que ele acaba, aliás, exportando isso. Né? Ele importa de uma ferramenta como ele exporta isso. Então é legal, a gente vai dar uma olhada nisso também. E aí, eu tenho, né? A gente falou de notação, eu tenho as notações. E uma notação são símbolos e regras que eu tenho ali dentro. Esse desenho aqui já é uma notação que segue o padrão de modelagem de processos. Então, tem os símbolos e tem os seus significados. Isso que a gente falou já há pouco lá de notação. Está padronizado isso. Tá? Então, mais uma vez eu vou bater na tecla. Recomendo que vocês deem uma olhada lá nos vídeos. Eu procurei botar 10 a 15 minutos lá, para não ficar um tempo muito extenso. Eu quebrei isso aqui. E tem, inclusive, agora eu lembrei também, lá no ambiente lá de vocês, lá do aluno lá, tem o slide completo, né, em PDF lá de todos os símbolos com as suas explicações. Mas, além disso, esse slide foi quebrado em partes menores e eu fiz um vídeo explicando, melhorando um pouquinho a explicação lá. Qualquer dúvida, por favor, precisamos tirar. E, claro, né, tem o guia de referência que você pode entrar lá e também dar uma olhada se ficou algo que não foi bem explicado. Então, como a gente falou há pouco, eu estou me referindo a BPM. O BPM é o gerenciamento de processo de negócio, né? Que é a área que a gente falou, lá no início a gente falou, não é uma metodologia, não é uma ferramenta, é um guia, é um conjunto de boas práticas. E eu tenho o BPMN. O BPMN não é gerenciamento de processo. O M ali não é management, é model. Então aqui ele está falando modelo e notação. Então aqui eu tenho a notação e o modelo de processo de negócio. E aí o BPMN é o que trata, é o guia que trata dos símbolos, né? Esse conjunto de símbolos que eu vou utilizar para criar os meus modelos. Então não vamos confundir, eu já vi alguns casos aí das pessoas usarem os termos BPM e BPMN de forma intercambiável, digamos assim, ou seja, com sinônimos. Não é verdade, tá? Eles não são sinônimos. O BPM é a área, essa área que tem uma série de outras áreas de conhecimento dentro, que é o guia de boas práticas, um framework conceitual, como a gente falava. E esse cara aqui, com N no final, é o conjunto, né, de símbolos aí, que inclusive está incorporado lá ao OMG, né? A OMG já deve ser familiar de vocês, ou seja, por quê? Porque o OMG é o cara que mantém, inclusive, a UML, por exemplo, e uma porrada de outras notações hoje no mundo, né? É uma organização mundial que detém, né? Eles acabam incorporando e mantendo aí versões
dessas notações. Esse padrão criado pelo BPM também foi incorporado. Tá? E aí eu tenho alguns símbolos, né? E aí embaixo tem o link também do BPMN. Se acessar lá, você vai ter material vasto, bastante interessante lá sobre os símbolos. Então, você tem alguns símbolos aí, só para a gente não ficar no vácuo aqui, que a gente falou da outra vez. Então, você tem, por exemplo, aqui à esquerda, os meus objetos de fluxo. Tem o início, é a bolinha verde, você tem essa bolinha com dois anéisinhos ali que representam um evento intermediário, você tem a bolinha vermelhinha que representa o fim de um processo. Aí você tem, por exemplo, a gente vai estar explicadinho lá nos outros vídeos, tá? Porque quando a gente for para a ferramenta, era legal a gente só na ferramenta. Ô, Max, mas vem cá, isso aqui. Agora eu não estou lembrado, cara. Isso aqui é um subprocesso reutilizável ou é incorporado? É legal, a gente tira ali, mas não pode ficar tudo vago, né? Aí eu arrasto um componente, o cara fala, o que é isso? Então, precisa dar uma olhada lá nos vídeos. Aí eu tenho o símbolo de tarefa, que é esse retângulo aí, azulzinho. O símbolo de subprocesso, que tem um sinalzinho de mais. Aí eu tenho os que é chamado pela notação de gateways, que são os símbolos aí desses losangos, né? Aí tem um xizinho que é decisão, tem o símbolo de mais aí que é paralelo, então aqui está dizendo, então, se eu usar um gateway desse aqui paralelo, as tarefas vão ser executadas de forma paralela, ou seja, ao mesmo tempo. Se eu usar o decisão, daí ele funciona como um if lá nosso, mas é binário, daí, ó, if else, né? Ó, se for isso, é um divisor de fluxo, né? Se for, sei lá, falar do restaurante lá, se o cliente, se tiver mesa disponível, então encaminha o cara para a mesa, senão ele vai ficar esperando numa área aqui, no bar, sei lá. Então, é uma ou outra. Paralelo não, paralelo são duas atividades. Aí tem as flechinhas ali, importantes, uma de fluxo de sequência e outra de fluxo de mensagem, elas são utilizadas para coisas diferentes, óbvio, então uma é tracejada e outra é contínua, e tem uma terceira lá que é uma associação de elementos, pode ver que o símbolo é diferente. Aí tem aquilo que a gente falou, eles chamam isso de swim lanes, né? Ou seja, são raias dentro de uma piscina. Então, ele está mostrando ali em cima uma pool. Um pool é um processo, né? Como se fosse uma piscina. Né? É a nomenclatura que eles utilizaram lá na anotação. Pool, uma piscina. E aí, dentro desse processo, eu posso criar raias. Aí embaixo tem lane 1, lane 2. Então, o pool representa o meu processo, e as raias representam as áreas funcionais, né? A gente falava há pouco, o departamento de compras é uma lane, ou seja, uma raia, o financeiro é outra. Aí eu vou colocar quantas raias forem necessárias para que eu consiga mapear, de novo, de ponta a ponta, meu processo. E aí a ferramenta também traz alguns artefatos, objeto de dados, esse aqui é um objeto de dados, eu tenho um símbolo lá, onde eu tenho lá uma espécie de um banco de dados lá, que eu posso me reportar dizendo, aqui eu tive que acessar uma base de dados. Eu tenho um texto explicativo, aí o grupo que eu falei há pouco lá, no outro vídeo eu tinha falado de grupo, né? Eu posso agrupar várias tarefas para identificar, e tem mais uma porrada de coisas, tá? Não é só isso. Tem muita coisa ainda lá. Eu não cheguei, obviamente, à exaustão lá naqueles 6 vídeos que eu gravei, não cheguei, quando eu digo não cheguei à exaustão, significa que eu não explorei todos os símbolos disponíveis no guia, não é isso, tá? Mas os principais, o que a gente vai utilizar daí para frente. Então, isso aqui é muito importante. Isso é muito importante. Eu não consigo fazer, por exemplo, matemática, se quando eu me deparar com um símbolo de somatório, o sigma, né, ou eu quero ver uma taxa qualquer e encontro um delta, ou quando eu vejo um produtório, um símbolo de produtório, e eu falo, cara, o que é isso aqui? Agora eu não entendi nada, eu não vou conseguir me comunicar. Ou eu não vou conseguir conversar com alguém que especificou, por exemplo, uma equação lá para mim, eu falo, cara, como é que eu vou resolver isso? Eu nem entendi o que tem aqui. Então não adianta nada eu saber o que é um processo de negócio, eu saber o que é, sei lá, qual é os benefícios do BPM, eu saber que esse cara aqui faz parte de uma organização que criou boas práticas e blá, 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 se eu não conheço os símbolos. Não adianta nada, porque daí quando eu for modelar, eu não vou conseguir modelar, e se alguém me entregar um processo com essa notação, também não vou entender. Então, isso é fundamental. Tá? Bom,
E aí, falando de quem participa da modelagem. Então, a gente veio falando o que é modelagem, modelo, né? O que é modelo, abstração, simplificar, só pegar as informações que são importantes para mim. Aí a gente falou de notação. Bom, mas eu preciso de um conjunto de símbolos para fazer essa comunicação, perfeito? O BPMN. E aí, agora, quem é que participa dessa modelagem? Né? Quem é que vai desenvolver isso aqui? Eu tenho vários papéis. E os papéis, a gente vai ver que são representados por aquelas raias ali dentro da nossa piscina, que é o processo. Né? Muitas pessoas podem estar envolvidas na criação do conjunto de modelos, que representam os meus processos. Muitas pessoas. Vai depender, sei lá, meu processo ele perpassa por 4 áreas funcionais aqui dentro da minha organização. Perfeito, então eu tenho 4 papéis diferentes aqui dentro desse processo. Aí ele perpassa aí, sei lá, cara, eu estava olhando a título de curiosidade, para exemplo, tal, um processo que estava lá no site lá do governo lá do Espírito Santo, porque o deles está bem documentado, está muito bonitinho lá. E aí tinha lá um processo gigantesco lá, que era promoção por senioridade. O cara, funcionário público, quando ele chega numa certa idade, ele pode pedir promoção por senioridade. Bom, beleza. Porra, tem zilhões de etapas, de tarefas, de áreas funcionais que são envolvidas no processo, então eles criaram. Então tem vários papéis dentro desse processo, é um único processo, lembrando, é o processo de solicitação de promoção por senioridade. Beleza. Então, agora, dentro desse processo tem uma porrada de papéis, porque esse processo tramita, né? E vai tramitando, e aí depois eles acabaram especificando, inclusive, a questão do se foi negado, então o cara pode entrar com um pedido, com um recurso, e aí eles botaram recurso de primeira instância, recurso de segunda instância, isso vai ficando um processo gigante, gigante. Então, quando a gente pensa em processo, a gente olha esses processinhos menores, mas depende. Então, eu estou focando num único processo que tem várias ramificações. E precisa estar lá. Eu preciso entender qual é o fluxo se eu quiser pedir alguma coisa, por exemplo, se eu sou um funcionário que quer pedir esse tipo de promoção. Tá? Então, aí vem a galera toda aqui do negócio, né? Estrategistas, gestores, analistas financeiros, auditores, analistas de conformidade. Hoje se fala muito nisso, né? Compliance. Fala muito sobre isso lá na área de gestão de projetos e aqui dentro da área de processo é a mesma coisa. Analista de conformidade, né, assim, compliance, hoje que falam das empresas, a empresa está funcionando de acordo com as conformidades legais, por exemplo, ou o processo ele foi modelado de acordo com as conformidades legais, porque senão não adianta nada. Né? Isso é o compliance. Né? Ou, por exemplo, esse processo ele obedece às conformidades ambientais, né? Ou seja, eu não estou ferindo nenhuma. Olha, cara, não posso fazer isso, porque isso aqui vai ferir a questão de sustentabilidade, isso tem a ver com a área ambiental. Isso é compliance, isso é conformidade. Hoje tem caras que só analisam isso. Na verdade, eu assisti uma palestra, acho que foi o ano passado, de um cara que era advogado, e que está atuando nessa área, só que ele tinha um pezinho lá na área de TI, aí ele acabou fazendo uma palestra uma visão mais sistêmica do negócio, e ele estava falando disso. Hoje ele atua basicamente nas empresas só para avaliar compliance, ou seja, é um analista de conformidade. Por quê? Porque isso pode gerar um problema sério para a empresa. Né? Se o teu processo ou o teu projeto, por exemplo, não estiver de acordo com as conformidades. Analista de desempenho de processo, analista de negócio, analista de sistemas, e aí vai. Isso aqui são alguns. Essa galera aqui que está dentro das áreas funcionais, né? E esses caras aqui são caras que vão auxiliar, que vão de fato ter alguma influência ou de fato vão ajudar, vão contribuir para a criação do modelo, né? Durante o processo de modelagem. Isso é importante e isso não pode ser negligenciado de maneira alguma. E aí vem a parte de análise de processo. Não sei se vocês perceberam, mas a gente está dando uma passada. A gente falou lá do início de gerenciamento de processo, eu comecei com isso. Depois a gente veio para a parte de modelagem e agora a gente vem para a parte de análise. Se vocês estão percebendo, lá nos primeiros slides, a gente colocou as áreas de conhecimento do BPM. Áreas de conhecimento do BPM. E lá está listado. A gente está fazendo isso. A gente está fazendo um tour superficial, claro,
mas para a gente poder entender que áreas são essas. Então, a primeira área é o gerenciamento, a segunda área que a gente falou é modelagem, e a gente está agora aqui na terceira área de conhecimento, que é a análise de processo. Então, tem todo o arcabouço lá de ferramentas gerenciais do BPM, né? Gestão de processo de negócio. Tem especificamente a área de modelagem, então eu modelo o negócio, eu entendo o processo, eu crio um modelo disso, eu abstraio as informações que são mais relevantes para aquele processo, defino o escopo, defino quem é o dono, defino os papéis e faço a modelagem. A partir disso, eu vou fazer uma análise disso, né? Uma análise desse estado atual. E a partir dessa análise pode gerar mudanças, que a gente vai ver aí para frente. Então, primeiro, um erro de grafia, o primeiro passo para definir um novo processo, né, ou atualizar um que já existe, é criar um entendimento comum do estado atual. Isso é conhecido na literatura como as is, né? Como é. Esse é o estado atual do processo. Como o trabalho é feito. Então, isso aqui você pode fazer de várias formas. Você pode fazer isso de uma forma, sei lá, vamos pensar um restaurante de novo. Imagina que você tem uma rede de restaurantes espalhada aí em Santa Catarina, no Brasil, enfim. E você fala, preciso analisar os processos dessa rede de restaurantes. Então, você pode, por exemplo, aleatoriamente criar uma amostra. Você tem restaurantes no Brasil inteiro. Você fala, não vou em todos os restaurantes. Você faz uma amostra de alguns restaurantes e vai lá e faz isso em loco. Observação. Preciso saber como o trabalho é feito. Então, eu vou observar isso aqui para ver se está padronizado. Outra forma de fazer isso é você organizar o que estava lá no início, workshops. Então, eu vou chamar a galera aí que tem alguma relação com o processo e botar os caras na mesa e e aí, como é que funciona esse negócio? Então, você tem maneiras, técnicas diferentes de fazer essa avaliação de como o trabalho é feito. Quando você faz isso, você analisa como o trabalho é feito, é como se você criasse a primeira, né, a primeira versão, digamos assim, do teu processo, o estado atual do processo. Isso é chamado de as is. Então, na literatura, aliás, o guia de referência usa essa expressão, que muitas vezes eles nem usam estado atual, só dizem, esse processo é um processo as is, ou seja, o que significa? É como é feito hoje. É como se fosse a primeira versão desse cara. Tá? Então, nesse momento aqui, como o trabalho é feito, eu tenho que questionar tudo mesmo, nada pode ser deixado de fora, porque eu quero entender esse negócio. Muitas vezes você pode fazer isso sentado, eu já vi isso na época, aí teve uma época que a SAP colocou um projeto aí, o sistema dentro da Unisul, e tinha caras que ficavam sentados do lado lá de um cara da área lá de finanças, lá o dia inteiro, lá é o sombra do cara, e vendo o que o cara tá fazendo o dia inteiro, para ver, preciso entender isso aqui, como é que esse cara faz isso? A partir dali, para eu propor alguma mudança, alguma melhoria, né? Então, e aí vem, né, entendemos a análise ali, então, o que eu preciso analisar? Custo, tempo de ciclo, do início ao final do processo, análise de padrão. O que é análise de padrão? Vou pegar o restaurante de novo. Eu sorteei lá, criei uma amostra lá de 5 restaurantes no Brasil, da mesma rede. E eu percebi lá que os caras têm um padrão lá do que eles servem no cardápio, só que, o prato que é feito no restaurante não é o mesmo do outro restaurante que está, por exemplo, na outra cidade ali. Não é, então não está padronizado o processo. Então, uma análise de padrão. Tá? Uma análise de causa raiz. Causa raiz aqui significa qual é a origem desse processo e por que esse processo é importante. Porque você pode chegar à conclusão que esse processo, na verdade, é redundante. Alguém já está fazendo isso. E você está fazendo isso de uma maneira, inclusive, mais dispendiosa, ou seja, mais cara. E isso não é legal. Então, eu preciso saber qual é a origem disso aqui e por quê. Qual é a causa desse processo? Por que esse processo existe? É importante isso? Será que não é redundante? Isso é importante eu fazer essa análise. A análise de sensibilidade. Isso é uma das coisas mais importantes que eu diria quando você está fazendo análise de processo. What if? Do tipo, né? E se fosse assim? Se fosse assim? What if? E se fosse ali e tal? Como é que esse processo se comportaria? Por exemplo, você pode estar fazendo um processo, vamos de novo lá, vamos fazer um processo vamos pensar no processo de matrícula agora aí da instituição. E esse processo de matrícula, ele é feito online.
beleza, os caras entram lá no portal lá da instituição de ensino e faz a sua matrícula. Ele diz qual é o curso dele, aí tem a oferta das disciplinas, ele tem lá alguns pré-requisitos, ele vai lá e escolhe as disciplinas que ele quer fazer, contanto que ele não quebre nenhum pré-requisito. Tá, beleza. What if, né, por exemplo, se na hora que eu abrir essa matrícula, ela vai começar agora na segunda-feira, 90% dos alunos da instituição entrarem lá no site para fazer, que estão ansiosos para fazer a matrícula. Quer dizer, o sistema vai aguentar isso? Ele vai suportar essa alta demanda? Você tem que analisar. O processo está mapeado, mas isso é uma análise de sensibilidade. Como é que o processo vai se comportar? Eu não vou ter problema aí, não vai cair aí o sistema? Isso é importante. Na verdade, essa parte de análise de sensibilidade, eu sempre lembro de duas coisas que acontecem normalmente aqui no Brasil, e coisas que acontecem de órgãos públicos, né, do governo, principalmente do governo federal. Quando você, por exemplo, sei lá, é disponibilizado lá o link para os caras se inscreverem no FIES, sei lá, ou no ProUni, programas aí do governo para o cara bolsa. Aí vira e mexe, alguém vem no jornal, no telejornal, no jornal, alguém reclamando, falando, cara, mas pô, fui entrar hoje lá para fazer a solicitação da bolsa e o sistema estava fora do ar. Daí vem um cara lá do departamento lá que responde lá pelo esse programa e fala, mas é porque a demanda ela foi maior do que a gente estava esperando, enfim, tal, mas o sistema já está no ar de novo, tá tudo certo. Tá, beleza. Por outro lado, quando você vai fazer a tua declaração do imposto de renda, cara, eu sinceramente não lembro, se alguém souber disso aí, por favor, compartilhe comigo, de alguma notícia dizendo que o site, né, o portal lá, o site da Receita Federal, ele saiu do ar a hora que eu fui enviar a minha declaração de imposto de renda. Eu nunca vi. Ou seja, tá, como assim então? Aí dá a impressão o quê? Dá a impressão que você fala, cara, mas aí com a declaração é o seguinte, eu estou recebendo, né? Não posso que o sistema caia e o cara não entrega a declaração, porque quando chegou aqui eu já sei que eu vou receber tanto. Agora, quando o cara está pedindo a bolsa, é outra história, ele pode esperar tal. Então, eu acho que essa análise de sensibilidade ela é muito. Ela não é imparcial quando, por exemplo, se analisa esses processos do governo federal, quando trata-se, por exemplo, de um pedido, né, de uma solicitação de alguma coisa, ou quando você está fornecendo algo para o governo. Mas, enfim, só um exemplo. Mas todos os processos você deve fazer análise de sensibilidade. Tá? E se acontecer isso, se for aquilo, o processo vai aguentar? A coisa vai funcionar de acordo? Análise de riscos. Todo processo tem risco. Né? Qual é o risco desse processo? Eu preciso fazer, como também na área de projetos, eu também preciso fazer uma análise de riscos. Tá? Uma análise de alocação de recursos, também importante. Eu vou ter recursos, e aí recursos tanto humanos como recursos que são financeiros, por exemplo, ou materiais. Esse processo está mapeado, bonitinho, ele vai funcionar? Vou ter, e análise de risco tem a ver com isso. Tá aqui o processo bonitinho, passa por aqui, vai para lá, tal. Mas eu vou ter esse departamento aqui atendendo, ele vai conseguir atender essa demanda? Né? Será que o meu sistema vai suportar esse número de acesso acima, por exemplo, sei lá, de uma média aqui que eu calculei, se eventualmente isso acontecer? Então, eu tenho riscos associados, por exemplo, se eu tiver problemas na alocação de recursos. Eu preciso fazer isso também. Cara, isso aqui é importante. O PMBOK lá de projetos fala muito disso aqui, e eu acho importante isso aqui, que é análise de motivação e recompensa. Isso aqui, me parece que os dois guias, tanto de projetos como processo, acabaram trazendo isso com mais força agora nas últimas versões, que trata justamente de motivação e recompensa de recursos humanos. Então, lá no PMBOK, lá, inclusive, tem um planejamento para isso. Você fala, cara, qual é o teu planejamento para você motivar as pessoas ou recompensar as pessoas que estão trabalhando no projeto? Importante, inclusive tem os guias lá, ou na verdade, alguma literatura falando sobre isso, dizendo, tá,
Você está reconhecendo, de fato, o trabalho da pessoa que está atuando nesse processo ou nesse projeto? E, inclusive, tem uma literatura de um cara bem legal, me esqueci o nome do autor agora, não é um autor brasileiro, onde ele fala o seguinte: às vezes a questão da recompensa aí, da motivação, ela tá associada a um obrigado, um parabéns. Não, isso pode parecer algo totalmente fora de contexto aqui, né, de processo, projeto, mas não é. Lembre-se, tudo isso que a gente está fazendo aqui, o componente principal são pessoas, cara, que senão nada disso vai funcionar. E se a pessoa ela não se sente reconhecida ou talvez motivada para aquele trabalho, ela é um elo ali, né, nesse fluxo que vai um elo fraco, né? Então, tanto no projeto como no processo, talvez um simples parabéns, um simples obrigado, seja extremamente recompensador, né? Ou seja extremamente motivador. E às vezes as empresas, de modo geral, os gerentes de projetos, ou os caras que estão coordenando as estratégias de processo da empresa, os caras não têm a sensibilidade, às vezes, de, sei lá, de dizer um parabéns, um obrigado para as pessoas que estão trabalhando naquele projeto ou na análise de um determinado processo, enfim, trabalhando na modelagem de processo. Isso é importante. Eu considero importante. Algumas pessoas encaram isso aqui como, isso aqui é frescura. Não, não é. Vocês trabalham com isso, vocês trabalham dia a dia dentro das empresas e vocês sabem que, talvez em outras empresas que já trabalharam, que é muito ruim quando você não é reconhecido pelo aquilo que você faz. Tá? Então, isso também é uma análise que é oportuna quando você está fazendo análise de processo. Análise de qualidade, importante. A gente vai ver que tem um conteúdo falando só de qualidade, e aí a qualidade aqui ela está muito relacionada com a questão de mensurar, né? De você monitorar, criar indicadores, porque como é que eu sei que alguma coisa é melhor do que a outra? Eu preciso comparar, e aí eu preciso de indicadores para fazer isso. Né? Análise de valor, aí aqui não é custo, né? É valor de entrega, aquilo que eu me propus a entregar, serviço ou produto, se aquilo está de fato adequado. E análise de conformidade legal, que a gente falou há pouco ali atrás, né? Que eu preciso saber se esse processo ele tá em conformidade com a legislação. Se ele não está ferindo nenhuma regra, né? Nenhuma norma legal. Isso é importante, que eu preciso fazer isso também. Tá? Então, isso são questões que são importantes, tá? Para quando você está falando de análise de processo. Notem que agora a gente está passando por uma outra área de conhecimento que é chamada de desenho de processo. E olha, importante, tá? Importante, para a gente fechar o raciocínio. Isso aqui vai fechar o raciocínio do item anterior, tá? Para a gente fechar essa etapa aqui. Quando eu estou falando de desenho de processo, é necessário entender aqui que está falando que o processo é, de novo, ponto a ponto. Ele tem um início e um final, independente das inter-áreas funcionais que eu tenho ali dentro. E aí eu estou olhando para um desenho futuro. Eu estou olhando para o estado futuro. Então, vamos lá. Eu modelo e crio uma análise do estado atual, as is. E quando eu vou desenhar, que pode parecer, pô, mas o desenho não tem que vir antes da modelagem? Não. Dentro da área de conhecimento do BPM, o desenho, eu vou considerar o quê? Eu vou desenhar o estado futuro. Bom, depois que eu modelei, depois que eu analisei, eu vou desenhar esse processo olhando para o estado futuro, que é agora que a gente chama de to be. Então, as is é o estado atual, é como é. E agora o que eu quero que seja. Agora eu vou olhar para o estado futuro. Então, essas duas nomenclaturas, as is e to be aqui, eles significam o quê? Que eu faço uma análise do estado atual e depois eu desenho um estado futuro. Ou seja, olhando para uma questão de melhoria, de transformação de processo. Então, dentro do BPM, eles estruturaram dessa forma. Então, eu modelo, eu analiso o estado atual e depois eu procuro desenhar um estado futuro daquele processo. E isso é legal porque é um processo de transformação onde eu estou tentando melhorar, os meus processos. E melhorar significa otimizar. Né? Aí vem aquela questão que a gente falou, eles crescem, eles evoluem, eles amadurecem, e isso é importante dentro da minha organização.
Então, o que ele diz ali? Uma vez que eu crio o meu modelo ZIS de alto nível, né, o processo deve ser... Na verdade, isso aqui é uma... lá no BPM, é como se ele dissesse, olha, uma boa prática de você criar o teu estado futuro, ou o teu to be, é você pegar o teu processo criado, né, no estado atual, e subdividir isso aqui em componentes menores e redesenhando as partes, né, que deverão se encaixar posteriormente. Ou seja, é como se eu... Aquela história do dividir para conquistar. Então, eu pego um processo maior, quebro isso em processos menores e tento redesenhar esses processos menores para melhorar. Posteriormente, óbvio que eu vou juntar isso aqui. Isso aqui isso me lembra muito o algoritmo de ordenação, um algoritmo de ordenação chamado Merge Sort. Merge Sort faz isso. Ele vai, quer ordenar um vetor de números lá, tal, e não quer usar o algoritmo, método da bolha, que consome máquina pra caramba e tal. Aí você fala, tá, então usa o Merge. O Merge, o que ele faz? Ele pega o teu vetor lá de números, enfim, seja lá qual é a estrutura que você tem lá, você quer ordenar. E aí vai quebrar isso em partes menores, até que ele chegue numa parte mais elementar, que seja um elemento do meu vetor, e depois ele começa a ordenar isso das partes menores e vai subindo. É como se eu tivesse alguma coisa eu faço primeiro top-down, depois eu faço bottom-up. Primeiro eu parto de cima e venho quebrando todo mundo, e aí quando eu estiver embaixo, ali no bottom, né, eu começo a ordenar subindo de novo até que eu tenho o vetor ordenado lá em cima. É igual, subdivido. Por quê? Porque trabalhar com partes menores é mais rápido. E aí você vai ver que ele consome muito menos memória do que usar o método da bolha. Aí você olha para os dois códigos, o método da bolha tem, sei lá, 5, 6 linhas. E você olha para o merge, ele tem 20 linhas. Aí algumas pessoas têm a tendência, não, mas isso aqui é mais simples, pô, vou implementar o da bolha. Mas do ponto de vista de consumo computacional, o Mesh dá um banho, porque ele usa essa estratégia de subdividir, quebrar em partes menores e resolver as partes menores e depois encaixar isso lá em cima no nível de novo para que tenha o vetor ordenado. Essa é a questão principal. E aí o desenho do processo, aqui um diagrama para a gente fechar, como eu disse, o raciocínio, ele traz isso aqui. Então eu tenho, notem que eu tenho uma elipse aqui, né, análise de processo, depois eu tenho uma esfera do desenho, e eu tenho as partes aqui. Então primeiro eu tenho o modelo as-is, como uma análise, informação de suporte. Aí entra nisso aqui, modelo de dados, diagramas de interface, sistemas, esquemas, enfim, as informações, os insumos que eu vou precisar, né, matriz de problemas de oportunidades, regras de negócio, tudo isso faz parte da análise do meu processo, para que eu consiga, de fato, entender. A partir disso, eu venho para o desenho, novo desenho de negócio, visando eliminar o quê? Problemas, aproveitar oportunidades, aí eu vou modelar isso através de um desenho interativo, né? Isso vai e volta, vai e volta. E aí eu venho até o final, que é a geração da aplicação e a construção da interface. Aqui ele está avançando, né? Está avançando aqui, porque quando estivesse lá a geração de uma aplicação, a geração do produto, enfim, quando eu estou olhando, de repente, para um processo de software, por exemplo, a criação de um processo de software. Então, eu tenho o meu modelo, primeiro eu tenho todos os modelos de dados, diagramas de interface, sistemas, regras de negócio, entendi o processo. E aí eu tento redesenhar isso de uma forma que elimine alguns problemas, ou enfim, que eu consiga melhorar ou simplificar isso de uma maneira que fique mais otimizado. Essa é a questão principal. Bom, e aqui eu vou sugerir mais uma coisa. Nós já temos mais 1 hora de vídeo, né? Então a gente já está fazendo 2 horas e meia aí de informação. A minha sugestão é a gente parar agora, né? Até porque já falamos muita coisa, é importante que vocês agora consigam digerir isso, né? Isso é importante digerir, até pegar de novo os slides, ou rever o vídeo, enfim, é importante isso, tá? E além do que, vocês têm outros 6 vídeos lá que é importante que vocês vejam, não precisa ver tudo hoje, mas é importante dar uma olhada nisso. E a partir de amanhã, a gente retoma a partir aqui do gerenciamento de desempenho, avança um pouco nisso aqui, termina, na verdade, essa parte conceitual, e começamos a dar uma olhadinha já em alguns exemplos, já começar a brincar um pouquinho com a ferramenta, para que a gente tenha no próximo final de semana algo bem mais prático, né? Usar a ferramenta direto para resolver alguns problemas. O que vocês acham, pessoal? Acho que pode ser. Sua parte mais conceitual acabou, né? Aí a gente inicia amanhã de novo com outra ideia. Perfeito. Então amanhã a gente retoma a partir disso aqui. Eu ainda tem uma partezinha conceitual aqui, tá? Só para não ficar... Opa, desculpa.
A gente retoma a partir daqui amanhã do gerenciamento de desempenho, né? Eu tenho alguns conceitos ainda para a gente ver, mas amanhã com a cabeça mais fresquinha e tal, né? Hoje estamos chegando aí 9 horas da noite já, tá todo mundo aí dependendo do que fizer. Então, a vantagem é que está todo mundo em casa, né? Isso é bom. Então, assim, o que vai acontecer? Amanhã a gente retoma a partir desse ponto, né? Vai passar mais alguns slides aí de conceito, e já na sequência a gente pode começar a brincar um pouquinho com a ferramenta, já fazer alguns ensaios aí com a ferramenta. Certo, pessoal? Então, é o seguinte, amanhã eu vou abrir uma nova sessão, obviamente, e aí eu mando o link para vocês e a gente retoma do mesmo processo, na mesma ferramenta, sem problema nenhum. Certo? Certo. Galera, então uma boa noite para todo mundo aí. Valeu por me aguentar aí essas 2h30 e amanhã eu retorno. Beleza, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Valeu, boa noite. Ô, Marcos, qual hora vai ser mais ou menos amanhã? Olha, cara, a André me passou aquele horário das 8 horas, né? Beleza? 8 horas eu tô ligado aqui. Tá bom, tranquilo. Valeu, boa noite. Valeu.